A matéria, ela está presente em todos os planos em que há tangibilidade, em que há algo que tange os nossos sentidos. Esse é o sentido da matéria. Kardec pergunta: seria a matéria aquele que tem extensão, que é impenetrável, não é isso? Aquelas condições básicas na questão 22 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos disseram que não, que ela se apresenta em dimensões diferentes. Olha bem, se ela se apresenta em dimensionamentos diferentes ou vibrações alteradas, eu posso ter um átomo de ferro na linha física, como posso ter um átomo de ferro em linhas vibracionais diferentes. Deu uma ideia para vocês pensarem? Nesse sentido. Então vamos analisar. Kardec volta a perguntar na própria questão 22, numa subquestão: que definição se pode dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. O César perguntava: laço que prende o espírito? Porque, sem dúvida, a matéria é um instrumento de que o espírito se utiliza para implementar a sua evolução, e sobre o qual o instrumento, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Então vai ser muito difícil o espírito ser, no seu plano essencial, desprendido de qualquer coisa. Em tese, o espírito existe assim, mas adianta ele estar isolado. Eu sou eu, estou aqui fora do contexto. Então ele se materializa, entre aspas, no próprio campo de relacionamento. E aí ele utiliza o quê? A matéria, laço que prende o espírito. Como é que a gente poderia fazer isso? Deixa eu ver se esse pincel resolve escrever aqui, viu, Celso? Resolveu. Então eu tenho aqui um piso material, tenho o meu corpo, meu espírito está sujeito, quando encarnado, ao corpo. Quando eu desencarno, eu levo alguma coisa comigo? E além da matéria, eu levo, no sentido denso, levo o meu perispírito. Aí sim, se o meu corpo físico, para se formar, se estiver apertando muitas reclamas, foi usada a biogenética de acordo com as leis que definem a organização da matéria no seu sentido orgânico, o perispírito tem nascimento, crescimento, igual tem o corpo físico? Não, porque ele é gerenciado pela mente. E o meu campo mental dimensiona as várias gradações sobre esse perispírito. Então, o que acontece? O elemento desencarnou, estava encarnado aqui. Ele desencarnou, aqui vamos colocar faixas espirituais aqui. Elas não são concêntricas, porque nós podemos ter no mesmo ambiente N faixas. Estão de acordo? Então isso tem que ficar muito claro para não confundir você. Essa criatura desencarna e o perispírito vem para cá. O outro estava com ele encarnado aqui, o perispírito dele veio para aqui. Por quê? Porque o campo mental de cada um deles se encontra em estado diferenciado, entrando na relação desse dimensionamento, dessa ponderabilidade, conhecimento e estrutura moral. Ficou claro? Mas de qualquer maneira, esse espírito está preso a esse contingente material no plano em que ele está, porque não tem matéria lá no plano que ele está. Entenderam? O corpo espiritual dele não é matéria? É. E ele diz assim: seria tão bom que tivesse aqui um da outro, que também está gravitando onde? Naquele sentido correspondente ao seu estado íntimo. Então vamos dizer uma coisa que, quando a Luísa explica, nem sempre é fácil de entender. Eu vou tentar trabalhar para a gente ficar bem seguro disso. O solo do plano espiritual corresponde ao peso específico do espírito. Vou repetir, né, gente? Quer que repete, né? Devagarinho.
o solo do plano espiritual corresponde ao peso específico do espírito. Como o espírito não pesa, o que está pesando? O perispírito. Perfeito? Então, se o perispírito está dimensionado pela emissão mental do espírito naquela faixa fluídica maior, o peso dele lá é mais sutil. Se o elemento desencarna embrutecido, ele vai ficar trançando no meio da gente aqui. Tão denso está o perispírito. Tem espírito para chegar no centro espírita, tem que esperar abrir a porta. Sabia disso? Oh, mas que pouco demorou. O presidente demorou a chegar. Estou aqui, tem 1 hora nessa porta aqui. Ele não sabe que pode entrar, porque ele está vibrando dentro de uma dimensão de densidade muito grande. Nós temos que conhecer essas coisas, vocês já conhecem, mas é preciso ter essa muito tranquilo dentro da gente. Agora, suponhamos que eu esteja aqui, eu sou esse aqui. Num determinado momento eu faço uma prece. Não pode acontecer. O André Luiz não fez no umbral? Ele fala, eu fiz uma prece, mas eu estava com a corda toda. Orei com todas as minhas fibras. E na hora que eu começo e desenvolvo a prece, eu não vou nem daqui não. Eu cheguei lá em cima aqui, ó. Perfeito? Luz. Quem olhou aqui só viu luz. Que espírito que eu olhei, eu não sabia que tinha tanta luz. Mas manda ele esperar um tiquinho, para ver o que vai acontecer. Na hora que a prece acaba, apaga tudo. Por quê? Porque a matéria é o laço que prende o espírito. Entendeu? Dentro do denominador que representa a minha túnica de vida. A minha aura, eu posso dar um colorido nela exuberante, como eu posso dar um tumultuado quando eu fico com raiva. Daqui a pouco ela volta para o normal, porque ela obedece o ritmo de 24 horas por dia. Mas a cada momento eu posso ir trabalhando isso aqui, para que eu alcance sempre cada vez mais outros patamares da evolução, não pelas concepções, não pelos propósitos, não pela religião que eu professo, não pelo centro que eu frequento, não pelo livro que eu leio, mas pela forma como eu ajo. Entenderam? Porque a cada um será dado segundo as suas obras e não segundo as suas propostas apenas. Alguma pergunta sobre isso? Deu para entender? Por isso é que nós estamos tentando fazer da doutrina espírita aquele laboratório para melhorar. Agora, os que estão aqui embaixo, difícil acesso. Mas quando eu orei, eu fui lá em cima. Quando eu volto, apaga tudo como nós lembramos. Mas eu venho como que tocado por determinados componentes, não vem? Que eu captei lá em cima. E esses valores que eu captei lá em cima podem ser minúsculos componentes que eu posso chamar de semente. Não é só na prece, não. Quando eu estou lendo um livro com carinho, com interesse, na hora que minha mente é arrebatada pelo pensamento do autor, eu estou fazendo concepções novas em minha integridade, não estou? Houve concepção. O que é concepção? Ligou a semente orientadora do autor com a madre perceptiva e pronta para oferecer-se para uma nova individualidade do meu coração. Houve um acasalamento, não uma fecundação física, mas uma fecundação psíquica, entre o espermatozoide espiritual dos valores e o óvulo que eu estou realizando e cultivando na minha intimidade, pronto para ser germinado. Deu para entender?